Por favor, 1 Crônicas, no capítulo 19. Tem como título: O Rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e este o castiga. Amém? 1 Crônicas, capítulo 19. Primeiro versículo, irmão. Glória a Deus! Amém? Se não pode se sentar, vamos deixar só aberta aí sua Bíblia. Primeiro eu vou fazer algumas considerações. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por este altar e depois ao pastor Isaquiel, a senhora Viviane, pelo convite. Eu me sinto muito honrada. O carro foi lá na minha casa me buscar. Glória a Deus. Aleluia! É muita vitória. Amém? Irmão, eu quero falar algumas coisas aqui que Deus me mostrou, que Deus me fez sentir. Eu vou pedir aos irmãos, que os irmãos fiquem atentos ao que Deus fala quando a gente entra dentro do santuário. Amém? Amém. No momento que eu estava orando ali de joelho, eu quero compartilhar com toda a igreja. Amém? No momento que eu estava dobrando, que eu estava com o joelho dobrado ali, enfrentou uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. Foi uma batalha tão grande que eu senti o meu físico. Eu não costumo sentir falta de ar, eu não tenho esses problemas não. Mas eu senti uma falta de ar muito grande. Eu tive que parar. Quem estava aqui percebeu que eu tive que parar. Algumas vezes que era como se minha garganta estivesse fechando. E foi justamente no momento que eu comecei a orar pelo pastor Isaquiel, pela família do pastor. Eu orava e era como se tivesse um impedimento para que eu orasse pela vida do pastor, sabe? E Deus me fez entender, porque tem coisas que Deus ele mostra, tem coisas que Deus revela e tem coisas que Deus faz você sentir. E às vezes, através do sentir, você compreende. Com a sua racionalidade humana, você compreende, né? Por causa às vezes, por causa da intimidade que você tem com Deus. E eu compreendi que é uma batalha muito grande, pastor, pela tua vida. Muito grande. Então, vai para os pés de Jesus e chora. Vai para os pés de Jesus e presta culto. Sabe? Não fica se preocupando. Eu devo fazer assim ou devo fazer assim? Não, só presta culto. Só louva o Senhor. E coloca Deus de frente da batalha, porque é Ele que vai resolver. Ele sempre esteve de frente das suas batalhas. Ele vai continuar. Porque a batalha é tão grande na nossa vida que a gente fica achando que é a gente que não está usando as armas certas, ou a gente que não está falando aquilo que é para falar, ou a gente que não está se posicionando da maneira que é para se posicionar, e não. Deus manda dizer assim: só presta culto, só louva e adora, e o restante deixa que eu faço. Amém? Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Eu não costumo, como que eu digo? Eu não costumo explicar a profecia, não. Porque a profecia ela já é explicada, né? O próprio Deus falando. Mas Deus me mostrava que o coração de algumas pessoas ficaram incrédulos a respeito do que Deus falou. E eu vou falar o que eu sempre falo. Quando a gente tem uma incredulidade a respeito do que Deus falou, a gente dobra o joelho e ora. Amém? Sair da presença de Deus. Mantenha-se na presença. Amém? Para que você seja chamado filho. Para que você tenha proteção. Amém? 1 Crônicas, capítulo 19, que diz assim: E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar.
Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanun, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi, aqueles e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. Amém? Somente até aqui. Eu vou pedir um glória a Deus enquanto eu bebo água. Aleluia, papai. Aí agora eu vou falar que a glória não foi para mim, foi para Jesus. Amém? Eu vou ser bem objetiva naquilo que Deus falou comigo através dessa palavra. Deus me deu essa palavra aqui no momento em que eu fui muito ferida. Deus não me deu essa palavra de ontem para hoje, nem quando a missionária me convidou para pregar, não. Eu nunca preguei essa palavra, porque tem palavras que a gente prega mais de uma vez. Eu já até ouvi alguns pregadores falar assim, que é feio pregar a mesma mensagem. Eu não acho feio não, e se Jesus mandar eu pregar, eu prego a mesma mensagem. Porque eu entendo que a mensagem não é minha. Em primeiro lugar, ela não é minha, ela é do Senhor. E às vezes a mesma necessidade que algum povo tem de ouvir uma mensagem, o outro povo também tem a mesma necessidade. E no momento em que Deus me deu essa mensagem aqui, eu fui ferida, e o pior, o que foi ferido foi a minha dignidade. Pessoas que costumam honrar, elas, infelizmente, elas são muito feridas. E às vezes as pessoas que honram, elas são feridas não porque elas são bobas, nem porque elas não vigiaram, né? Nem porque a gente às vezes até escuta assim, mas fulano foi desonrado, a culpa foi dele, porque acreditou que cicrano não ia fazer isso com ele. Eu não vejo dessa maneira. Eu entendo que honra a gente dá, independente de querer um retorno, mas eu acredito que a pessoa que recebe a honra que nós damos, ela tem que ser agradecida. E isso não é por causa da Bíblia, nem por causa da religião, nem por causa da crença. Isso é uma questão de princípios. Isso é questão de caráter. E infelizmente, felizmente, caráter todo mundo tem. Não existe ninguém que a gente vai falar assim, é porque eu não tenho caráter. Não, não é dessa maneira. Todo mundo tem caráter. Só que existem aqueles que têm bom caráter e aqueles que têm mau caráter. E infelizmente isso existe. E quando a gente olha para dentro dessa palavra, eu fico vendo um rei que, a gente vai entender a história de Davi desde que ele vivia na casa do pai dele, mas vivia cuidando das ovelhas no deserto. E certo dia Deus falou que já tinha escolhido um rei para Israel e mandou Samuel ir lá. E Samuel chegou lá e estava lá os irmãos de Davi, que tinha todas as características para ocupar um trono, mas características físicas. E a Bíblia vai dizer que características físicas não ocupam lugares que Deus escolhe para o homem. Aleluia! O que ocupa lugares que Deus determinou não são características físicas. O que ocupa lugares que Deus escolheu são características do coração. Aleluia!
são coisas do coração, é caráter, é verdade, aleluia. E a Bíblia vai dizer que no meio de todos aqueles irmãos não se achou o que Deus havia escolhido para ser rei de Israel. E Samuel perguntou: não tem mais um? Ah, tem um, mas ele está no deserto, ele está pastoreando ovelha. Não, então manda trazer que quando ele chegar, a gente não vai sentar na mesa para comer. E quando Davi chegou, Davi é ungido, mas Davi fica ali sentadinho, esperando o tempo para ele começar a reinar. A Bíblia vai dizer que Davi então passa pelo ritual da unção, e Saul morre, Davi começa a reinar, tá? Tudo é uma bênção. Só que Davi, aleluia, por ter sido escolhido rei, ele adquiriu alguns inimigos. Por quê? Porque havia inimigos que não eram inimigos pessoais de Davi, aleluia, mas eram inimigos pessoais de Israel, aleluia. E a Bíblia vai dizer que os amonitas, quem são os amonitas? Os amonitas foram aqueles cujo Ló, que era sobrinho de Abraão, quando Sodoma e Gomorra foi destruído, eles entraram numa caverna e suas filhas, por acharem que toda a civilização tinha sido destruída, no meio daquela sentença a qual o céu, a qual o próprio Deus havia sentenciado, havia acabado. Então elas cometem incesto com seu próprio pai. A mais velha, da mais velha gera-se os moabitas, e da mais nova gera-se os amonitas. E a Bíblia vai dizer que os moabitas deram muito trabalho para Israel, e os amonitas também. E a Bíblia vai dizer que certa ocasião, quando Saul ainda estava reinando, a Bíblia vai dizer que havia um rei dos amonitas, aleluia, que foi de encontro, aleluia, até o povo de Israel, uma certa cidadania de Israel, e ali eles quiseram fazer uma aliança com aquele rei, para que eles não fossem destruídos, porque eles não compreendiam a grandeza do Deus deles, aleluia. E a Bíblia vai dizer que então aquele rei estabelece uma regra: eu faço aliança com vocês, mas é necessário que vocês, todos os homens, arranquem o seu olho esquerdo, aleluia. E ali a Bíblia vai dizer que Deus entra no negócio e aquele rei é vencido. Quando eu olho para essa palavra, aleluia, estou na aplicação, tá, irmão? Só para a gente entender a origem da história. É só para a gente entender a origem do que a gente vai falar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nessa ocasião, Davi já tinha guerreado muitas guerras, e já tinha vencido muitas guerras, e já tinha adquirido muitos inimigos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião, Naás morre. E Davi então envia, aleluia, alguns homens para prestar condolências pela morte deste rei. Rei este que era amonita, e era rei dos amonitas. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião, Hanun, que era filho de Naás, não aceitou, desconfiou. Ué, por que Davi vai querer mandar para cá homens para prestar condolência? Que coisa estranha. Sempre foram nossos inimigos. Então ele vai consultar alguns príncipes. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que esses príncipes dão um mau conselho para este rei. O rei imaturo tinha acabado de subir no trono e não entendia nada de reinar. Não entendia nada de reinado. Porque se ele entendesse alguma coisa de reinado, ele não precisava pedir conselho. Ele saberia o que fazer. A Bíblia vai dizer que por causa disso, ele cria uma guerra. Aí agora a gente vai começar a falar algumas coisas.
que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para falar para a igreja. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que esse rei era rei dos amonitas. E a Bíblia vai dizer também que anteriormente Israel teve um problema com os amonitas. Mas quem estava reinando era Saul. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião, esse rei dos amonitas começou a querer prejudicar Israel. A Bíblia diz então que por causa disso Deus entra no negócio da vitória para Israel. Quando a gente olha para isso daqui, eu fiquei olhando e fiz até uma pequena pesquisa, assim, um pequeno estudo, e não consegui achar qual foi a beneficência que Naás prestou a Davi. E teve até alguns comentários, que agora a gente estuda, a gente procura comentário, a gente procura origens, e teve até alguns comentários de alguns estudiosos que falaram que esses príncipes aconselharam a Naás dessa maneira porque esse rei Naás era o mesmo do tempo de Saul. Eu não vejo dessa maneira. E a Bíblia não me dá respaldo para pregar isso para vocês, nem para mim. Eu não vou pregar uma coisa que não está na Bíblia. Eu vou pregar o que está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele usou de beneficência para com Davi. A Bíblia vai dizer que o outro rei não foi bom para Israel. Por quê? Alguns comentários falam assim: foi bom para Davi porque ficou contra Saul. Não pegou, né? Foi bom para Davi porque foi mal para Saul. Só que eu vou te falar uma coisa, aleluia, independente de haver uma divisão entre Saul e Davi, eles tinham um bem comum, era Israel, eles serviam o mesmo Deus, aleluia, não havia separação. Saul perseguia Davi por causa de trono, não por causa de Israel. Israel era uma só. E os dois estavam em comum pela mesma causa. Israel. Querido, se você está em comum pela mesma causa, não há necessidade de divisão. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então Davi procura para usar de beneficência, porque havia uma beneficência que foi feita lá no passado para a vida dele. Aleluia. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia não diz se o rei escolheu Davi de Saul. A Bíblia não diz se o rei deu comida para Saul para Davi quando ele estava com fome. A Bíblia não diz se ele deu água. A Bíblia não diz se ele deu dinheiro. A Bíblia não diz se ele deu camelo. A Bíblia não diz se ele é. A Bíblia não fala o que é. Mas a Bíblia diz que houve beneficência do rei para com Davi. E é isso que a gente não entende. A gente não entende. Por que a gente não entende? A Bíblia vai dizer que quando os homens chegaram lá, a Bíblia diz que ele desconfiou. E desconfiar é normal, sabe? Desconfiar é uma coisa normal. Mas, o que a gente faz no meio de uma desconfiança? Bom, eles não são, assim, a gente já tivemos alguns problemas, né? Então, já que a gente tivemos alguns problemas, eu vou investigar esse negócio. Não, ele não fez isso não. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou um mau conselho e pagou. Ele pagou para se armar para ir contra Israel. Querido, deixa eu falar uma coisa. Em nome de Jesus. Aqui nós estamos, todo mundo que está aqui, está por Jesus. Aleluia. Todo mundo que vem a este lugar, nós viemos para louvar e adorar o nome do
o problema é que a gente quer tratar um problema que não é problema, é um pecado. Sabe qual é o problema? É que eu pego aquilo que é pecado e digo que é um problema. E tem coisa que não é problema, tem coisa que é pecado. Sabe? Por que muitas das vezes nós perdemos batalhas? Por quê? Porque é um problema? Não, porque é um pecado. Meu Deus! E no pecado não se vence batalha. O que a irmã está querendo dizer? Falta de união, infelizmente, faz-nos perdermos batalhas. A Bíblia vai dizer que aquele homem poderia ter usado a inteligência da que ele não era crente, mas ele estava lidando com uma situação a qual Deus estava beneficiando o seu reino. Aleluia! Ele poderia ter pegado aquela situação, aleluia, e ter transformado. Mas não, ele pega os servos de Davi, corta a barba, corta as vestes e envergonha. Quando a gente olha para isso, a gente entende que cortar a barba e cortar as vestes, para um judeu, era um insulto muito grande. Sabe? A Bíblia diz assim, que quando Deus fala a respeito da veste do sacerdote, isso está lá em Levítico. Lá em Levítico, lá para frente. Quando a gente olha para isso, o que Deus manda falar com Arão? Que é para Arão usar uma bermuda debaixo das vestes sacerdotais, porque aquilo significava santidade, era uma bermuda que fosse do alto do umbigo até embaixo, até o joelho. Por quê? Porque aquilo era santidade. A Bíblia vai dizer que não poderia haver nenhum tipo de tosa sobre a barba. Aleluia! Por quê? Porque a barba era um motivo de juramento no meio do povo. A barba era uma questão de honra. Aleluia! Naquele tempo, os judeus, eles usavam a barba. E quando eles passavam a mão, aleluia, eles estavam jurando, eles chegavam a jurar pela barba. Dizem até que até hoje há esse costume, não com os judeus, mas com outros povos. E a Bíblia vai dizer que esse homem justamente manda cortar a barba e manda cortar as vestes. Eu vou falar uma coisa, irmão, que às vezes é muito duro da gente ouvir, mas é bom a gente ouvir. Porque assim, tem coisa que é muito duro e tem remédio que é muito ruim, mas cura. Aleluia! Para de cortar a veste do seu irmão. Para de tirar a dignidade do seu irmão. Para de falar mal dele. Deixa ele caminhar com Jesus. Não importa se ele ainda não está da maneira que você acredita que ele deve estar. Aleluia! É necessário que Deus trabalhe na vida dele. Aleluia! Quantas vezes a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo? Quantas vezes? Eu quero fazer o trabalho do Espírito Santo. Aí sabe o que eu faço? Eu mesmo pego e quero tratar com o irmão, que o irmão tem que ser assim, que o irmão tem que ser assado, que o irmão tem que andar assim, que o irmão tem que andar... Não, não é assim não. É o Espírito Santo de Deus que trabalha. Ele é mentiroso? Deixa Deus trabalhar na vida dele. Ele é contendeiro? Deixa Deus trabalhar na vida dele. E ainda tem outra coisa, tem um pastor que exorta. Às vezes, subimos no altar para falar coisas que não é da nossa patente, sabe? Tirando muitas das vezes o cajado da mão do pastor, sabe? Porque falamos coisas de nós, das nossas emoções, falamos desabafos, aleluia, acreditamos que sem discernimento estamos falando do Espírito, aleluia, e muitas das vezes Deus não trabalha por causa disso. Deixa o próprio Espírito conduzir a vida do seu irmão. Deus sabe como tratá-lo. Deus sabe tratar o coração dele. A Bíblia vai dizer que ele
e a condolência daqueles. Aleluia. Já viu aquela coisa? Quando morre alguém, aí a gente vai lá, né? Fazer uma visita. E às vezes, a gente nem tem muita coisa para falar, porque diante de uma morte a gente nem tem muita coisa para falar. Mas a gente entra, a gente empresta o nosso ombro, a pessoa chora e a gente abraça e fala para a pessoa: quando você precisar, estarei aqui de volta. Quando precisar, me chama. Eu estarei orando por você. Agora você olha para essa situação e pensa em viúvos sem ter ninguém para visitar. Por quê? Porque os homens a qual Davi havia enviado teve que se esconder dentro de Jericó. Porque às vezes a pessoa para de vir para a igreja porque ela se sente entristecida. Sabe? Às vezes para de vir para a igreja porque ouve às vezes algumas coisas desnecessárias. E também tem aquela coisa de às vezes não ouvir nada que é desnecessário, mas pegar tudo para ela. Essa semana eu estava vendo algumas coisas, tirando assim a conclusão de algumas coisas, e teve uma coisa que muito me chamou a atenção. Você já parou para pensar que às vezes você está assim, parado, assim, e vem pensamentos, assim, coisas destrutivas assim, que você não elaborou, que você não planejou, mas que veio à tua mente, e são dardos inflamados do diabo. Dardos inflamados do diabo. Coisas que você não pensou, coisas que você não planejou, coisas que você nem nunca imaginou, mas que veio à sua mente. Toda vez que vier isso à sua mente, você começa a desistir desses pensamentos. Você começa a declarar: não, esse pensamento não é meu não, eu não quero isso para mim não, eu não aceito isso para mim não, não, fulano não é isso não, não, meu irmão não é isso não, meu irmão não merece isso não, não aceito isso na minha vida não, não aceito isso na área de fulano não aceito isso na vida do meu pastor não aceito, irmão. Em nome de Jesus, compreenda que você tem a natureza, aleluia, você tem a natureza caída, sim, infelizmente nós somos pecadores, mas você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aleluia, você está aqui por causa dele, aleluia. Jesus, ele veio por causa do Pai, aleluia, mas ele veio morrer, aleluia, ressuscitou ao terceiro dia por causa dos seus pecados, para que eu e você estivéssemos aqui, e ele foi preparar morada para mim e para você. Não somos perfeitos, não subimos no altar para apontar o erro de A ou B, não, viemos ao altar para nos endireitarmos. As palavras que muitas das vezes saem do altar te ferem, porque na verdade o ferido somos nós. Muitas das vezes o que sai do altar não é porque o fulano fez a indireta de ciclo, não é. Muitas das vezes não é. É porque nós já estamos absorvendo tudo aquilo que nos fere. Olha para dentro de você e se examine. Olhe para dentro de você e perceba o quanto fragilizado você está com todas as lutas que você tem vivenciado, com todas as pelejas que você tem guerreado. E muitas das vezes a gente não obtém a vitória que a gente deseja. Quantas das vezes eu já fiz um exame, a irmã veio aqui e contou vitória, graças a Deus. Mas eu já fiz exame e achei que o resultado ia ser favorável e não foi. E mesmo assim eu continuei dando glória a Deus. Porque a essência não é a gente
mas é a gente glorificar a Ele mesmo no meio da luta. Aleluia. Querido, aprenda a receber as beneficências que Deus envia para você. Mesmo que elas não sejam de acordo com aquilo que você deseja. Mesmo que não seja de acordo com aquilo que você imaginou, que você planejou. Estar num lugar, num ambiente desse é beneficência de Deus. Quando a Bíblia diz assim, eu me faço presente aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente. Tem um monte reunido ali fora, só olha aqui da janela, tem um monte reunido ali. Não é a reunião que traz a presença de Deus, não é a reunião, é a reunião no nome dele. Glória a Deus. E quando a gente se reúne no nome dele, aleluia, tem que haver frutos, tem que haver união, tem que haver, porque se reunimos, mas não nos reunimos no nome dele, é a mesma coisa que não. A gente precisa olhar para dentro de nós e perceber o que está faltando em nós e não naquele que a gente olha para frente. O que está faltando nessa irmã? Não. O que está faltando em mim? Se aquele rei compreendesse, poxa, ele enviou os servos. No momento de tanta dificuldade que eu estou passando, meu pai acabou de morrer, eu não sei nem reinar. Poxa, porque, irmão, eu acredito que enquanto o pai dele estava reinando, ele estava fazendo 1000 outras coisas. Porque quando ele subiu no trono, ele não sabia nem o que fazer. Ele foi se reunir com príncipes para saber o que ele ia fazer por causa de um benefício que ele tinha recebido. Se fosse uma guerra, a gente compreenderia. Por quê? Porque naquele tempo era normal que os reis eles buscassem conselho dos príncipes, porque era uma guerra, mas não era uma guerra, era uma beneficência. E ele não soube lidar nem com a bondade, ele não soube lidar nem com a honra. Aleluia! Às vezes, sabe por que a gente não sabe lidar com a honra? Porque a gente foi desonrado a vida toda. Aí quando chega alguém para honrar a gente, pastor, a gente não sabe como agir. Aleluia! E Jesus está falando, filho, o tempo da vergonha já passou, agora é tempo de honra. Aprenda a lidar com a honra. Aprenda a lidar com aquele que te honra. Mesmo que ele não seja exatamente da maneira que você quer. Aleluia! Davi não era amonita.
ninguém maior do que o outro. Existem cargos eclesiásticos, existem patentes terrenas, autoridades terrenas, eclesiásticas, no meio de nós, só isso, mais nada. Você só tem uma autorização para fazer coisas que o outro não pode fazer, porque ainda não tem a mesma autorização, ou não vai ter aquela autorização naquela área, vai ter outra. Aleluia! Tem gente que tem autorização de ser mãe, e tem gente que não tem, porque nunca vai ser mãe, por alguma razão. Mas você não é menor do que aquela que é mãe. E ela não é maior do que você, porque ela é mãe. Amém? Somente por causa da autoridade dela como a sua mãe. Somente isso, ou o seu pai, ou o seu professor, ou o seu chefe, o seu pastor. Só isso. É o mesmo corpo físico. É um coração que bate, é um mão que traz um fôlego, é um rim que filtra o seu líquido, é um osso que sustenta o seu corpo, é uma vista que te dá visão, é uma boca que fala, é só isso. Eu olhei para aquela mulher e percebi quão miserável eu sou. E eu falei, Senhor, do que eu tenho a reclamar? Nada. Irmão, hoje, a gente precisa sair daqui por essas formas e compreender que não somos maiores. Glória a Deus. Não somos maiores, não somos melhores. Os nossos cargos não nos fazem melhores. Só temos autoridade sobre coisas que às vezes outras pessoas não têm. Só isso. E autoridade sobre coisas é que é responsabilidade. Entendeu o que é autoridade? Autoridade é responsabilidade. Só isso. Mais nada. Autoridade é responsabilidade. Por que é missionário? Porque tem uma responsabilidade. Por que é pastor? Porque tem uma responsabilidade. É autoridade. Responsabilidade. Somos todos iguais perante Deus. Lá no céu não tem presbítero, lá no céu não tem não. Lá no céu não tem voz solo, tá? Lá no céu não tem esse negócio de voz solo não, tá? Lá é todo mundo mesmo coral. Canta todo mundo junto. E é o louvor que Jesus escolheu lá. Não sei como é que vai ser lá não. Mas é o mesmo louvor, né? Ah, tem esse negócio, eu quero cantar Cassiane, não, eu quero cantar Rose. Não, eu quero cantar... Não tem isso não. Lá todo mundo é igual. Eu fico pensando. Já parou para pensar numa coisa? Lá no céu as ruas são de ouro. Por quê? Já parou para pensar nisso? É porque não tem ladrão. Sabe por que lá é ouro? Pensa numa coisa. Aqui na terra, o ouro tem valor. Lá no céu não tem. No céu, o grande, e na terra, o grande é Deus. O ouro lá no Glória a céu, Deus. ele é tão nada que ele serve para a gente pisar. Está entendendo? Ah, os muros são de jaspe. Muro de pedra preciosa. Pedra preciosa, muro. Por que não botaram? O que João falou? Não, lá a mesa é de jaspe, né? A cadeira, os irmãos lá para receber ouro. Porque lá, irmão, essas coisas são pequenas. Aqui na terra, nós somos pequenos. Aleluia. Temos valor para Deus, mas não o valor que nos faz acreditar que somos maiores. Somos todos iguais. Glória a Deus. Eu quero deixar um recado
Senhor.